convidar você nessa manhã, você que está nos acompanhando aqui da comunidade, você que está nos acompanhando online, abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19. Hoje eu quero falar com você algo que nós temos falado muito ao longo desses 21 dias de oração. A semeadura, o cultivo, e agora em breve estaremos falando sobre a colheita. Isso tudo exige um tempo. E às vezes no tempo a gente desanima. E eu quero falar justamente sobre isso, para você não desistir. Porque às vezes a colheita chega, a gente colhe. E às vezes as coisas não saem muito bem como nós esperamos, como nós planejamos. Mas mesmo assim, não desista. Deus tem um plano e um propósito para cumprir sobre as nossas vidas. Leia comigo, capítulo 19, versículo 3. Elias teve medo e fugiu. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Ele chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. A oração dele foi assim. Alguma coisa caiu aqui. A oração dele foi assim: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. Queridos, isso acontece, esse episódio acontece após muitas batalhas e muitas lutas do profeta Elias. Elias, um profeta de Deus, um homem escolhido e separado por Deus, para anunciar e falar sobre a bondade, a verdade da parte de Deus, enfrentou e teve muitas resistências, porque o povo ele estava se perdendo, cultuando deuses, em adoração a ídolos, e ele se posicionando para falar sobre a verdade da parte de Deus, falar contra aquele estilo de idolatria, de pecado, estilo de vida pecaminoso. Ele fez muitos inimigos. Os profetas começaram a ser perseguidos, começaram a ser mortos. Alguns se esconderam e sobreviveram, restaram. Em um dado momento, Elias, ele reaparece para o rei Acabe e ele enfrenta os profetas dos deuses que estavam sendo cultuados naquele lugar. Os profetas de Baal. E nesse enfrentamento, descrito no capítulo anterior, você pode ler depois para compreender melhor a história, eu estou falando isso apenas para contextualizar. Nesse enfrentamento, aqueles profetas de Baal são mortos.
E Jezabel, a esposa, a rainha, a esposa do rei, ela diz assim para Elias. Isso está no versículo 1 do capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. E por isso Jezabel mandou um mensageiro até Elias para dizer o seguinte: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. E a partir disso, Elias teve medo e fugiu. Eu sei que alguns enfrentamentos, algumas lutas e batalhas que nós temos, elas são fáceis de ser vencidas e superadas. Você sabe disso. Tem muitas coisas que já chegaram para você e você vence com facilidade. Você contorna, você resolve. Coisas, às vezes, maiores do que pequenas que surgem e parece que são a pedra no sapato. Elias fez isso. Elias construiu 2 altares e ele falou assim, está lá no capítulo anterior: eu vou construir um altar e vou preparar um sacrifício. Vocês, profetas de Baal, vão construir um altar e vão preparar o sacrifício. O Deus que manda fogo do céu é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal insistiram, oraram, se cortaram, dançaram, mas não veio o fogo do céu. Então Elias prepara o altar para o Deus Altíssimo, joga água em cima do altar, e aí ora, e o fogo desce do céu e consome todo o sacrifício do altar. Isso é grande. Isso é muito grande. Elias disse: não vai chover até que eu declare uma palavra da parte de Deus. E de fato não choveu. A chuva voltou quando ele orou ao Senhor. Quando você vai ver a história desse profeta, você vê coisas grandes, feitos grandes, milagres grandes. E de repente ele ouve da boca de uma pessoa uma palavra, que não era qualquer pessoa, era a rainha, era a esposa do rei. Mas naquele momento ele já estava enfraquecido, por tantas lutas, por tantas batalhas. E por estar enfraquecido, por ter o seu corpo, a sua mente já esgotada por tanta batalha, o medo dominou ele. Amados, eu sei que é normal e é natural que a gente tenha medo e que a gente fique enfraquecido. A fraqueza, o cansaço, ele é, apesar de terrível, ele é natural na nossa vida, ele vai acontecer. E de fato, é nesse momento em que Deus manifesta a glória dele para nós. O momento em que nós estamos enfraquecidos, em que nós estamos cansados, às vezes tão afadigados que a gente já não tem mais força, é nesse momento que Deus manifesta a glória dele na nossa vida. Esse é o momento em que Ele aparece para nós e supre as nossas necessidades, quando nós confiamos e sabemos esperar. Mas se nós deixarmos as emoções que afetam a nossa mente, o nosso coração, virem tripudiar sobre nós, o medo, a angústia, o desespero, isso vai nos envolver de uma maneira que a gente se perde da vontade de Deus, a gente se perde e acaba impedindo o milagre de Deus de chegar na nossa vida. E quando você quer entender e conhecer alguém que está se distanciando daquilo que Deus tem, porque ele está amedrontado, ele está cansado pelas questões, você conhece alguns sintomas. Está descrito ali. O que foi que Elias fez? Ele foi até uma cidade com o seu servo era aquele homem, aquela pessoa que servia ele, acompanhava ele no ministério. Ele deixa o seu servo naquela cidade, e isso é o que nós fazemos quando nós começamos a nos sentir cansados e pressionados. A primeira coisa que alguém faz quando está cansado e pressionado, quando ele já não tem mais força, ele não quer dar sinal para aqueles que estão à sua volta, ele se isola.
Ele começa a se isolar. Elias se isola. Ele sai daquele povo. Ele deixa o seu servo e ele vai para um lugar sozinho. A primeira coisa é isso, nós nos distanciamos daqueles que estão do nosso lado, daqueles que são o nosso suporte, daqueles que nos fortalecem, daqueles que são capazes de nos auxiliar, de nos ajudar. Nós nos isolamos. E ele faz o quê? Ele caminha para o deserto. Amados, que triste pensar que nós fazemos isso. Em tantas situações da nossa vida, nós adentramos para um deserto, vamos a um lugar não só onde nós nos isolamos daqueles que nos cercam, mas de tudo. A gente entra num lugar de lamúria. E que lugar perigoso é esse? É o lugar da autocomiseração. O lugar do sofrimento, o lugar onde a gente chega e muitas vezes se coloca diante de Deus e fala: Deus, eu não aguento mais, amém. Que bom que nós oramos, mas eu preciso que você olhe para esse lugar onde você está hoje e analise. Olhe para você e avalie se o lugar que você está hoje não é um lugar de autocomiseração. Que bom que nós temos a Deus para recorrer. Que bom que nós oramos e falamos para Deus: Deus, eu não estou suportando mais. A Ele que nós temos que recorrer, mas nós precisamos estar atento para que essa oração ela não saia do lugar da confissão, da necessidade, do lugar onde a gente se coloca na dependência e entre em um lugar de autocomiseração. Porque veja, uma coisa é estar no lugar de dependência de Deus, outra coisa é estar no lugar de autocomiseração, de sofrimento. E você, quando ouve a história de Elias, você vê um homem que começa a viver um processo de autocomiseração. E o que é a autocomiseração? A autocomiseração é o vitimismo. É aquela pessoa que começa a ter pena de si mesmo. Ele começa a entrar, ele ou ela começa a entrar em um lugar de sofrimento que paralisa. E amados, esse sentimento de autocomiseração, ele é um sentimento tão viciante, ele é um sentimento tão paralisante, que ele faz com que você não consiga se mover e criar estratégias para vencer os desafios. Você se esquece de quem Deus é, você se esquece de quem você é, você esquece de tudo, você se perde naquela turbulência, naquele turbulento sentimento. Elias entrou nesse processo de autocomiseração. E sabe, amados, esse processo de autodepreciação, esse processo de vitimismo, não impediu Deus de enxergar Elias, porque Deus olhou para Elias. Deus olha para você mesmo quando você está nesse processo. Deus olha para você mesmo quando você está sem entender nada, sem força. E Deus envia um anjo para sustentar e socorrer Elias. Elias já tinha largado o seu servo, já tinha se isolado, já tinha caminhado para o deserto, já tinha entrado no processo de autocomiseração. Então ele deita e dorme, que é outro ato de quando a gente começa a viver esse processo de sofrimento. Veja, nem todo sofrimento é autocomiseração. Deixo bem claro isso. Às vezes a pessoa de fato está vivendo um processo de adoecimento. Mas é preciso saber diferenciar. E é preciso saber se posicionar, inclusive, diante de um sofrimento. E naquele momento em que ele, já adoecido, se coloca diante de Deus e dorme, porque ele estava fragilizado. Deus envia um anjo para sustentá-lo. E o anjo toca no ombro dele e fala assim: Elias, acorda. E ele olha do lado dele e tem um jarro de água fresca. Imagina, ele estava no deserto. Quantas vezes você abriu os seus olhos depois de orar, depois de se entregar, depois de estar ali quebrado, e você abriu os seus olhos e tinha um jarro de água do teu lado, preparado por Deus? Oh, Pai, eu já vivi isso, irmãos, é maravilhoso. É o momento em que você fala assim: meu Deus, que maravilha, Deus me ouviu. Tinha um pão assado, fresquinho, preparado sobre a pedra. E eu imagino o cheiro daquele pão subindo, o cheiro do pão assado. E ele se alimenta.
e volta a deitar. Volta a dormir. Porque às vezes quando nós estamos num processo de angústia e de sofrimento, quando nós estamos num processo de muita dor, é isso que nós vivemos. A gente levanta e cai. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma criança, quando ela está aprendendo a andar, a primeira coisa que ela faz é ficar agachada. Ela fica ali agachadinha. Então ela começa a fazer força no quadril, nas pernas e ficar de pé. Ela dá um passinho, cai. E isso fortalece o corpo dela, os músculos dela, para que ela ande perfeitamente. A nossa vida espiritual também é assim. Quando a gente está prostrado no chão por alguma razão e não consegue andar, a gente fica lá, no chão. A gente levanta, cai. Levanta, cai. Mas Deus está do nosso lado o tempo todo. Ele não nos abandona, porque o anjo da parte de Deus toca em Elias de novo e fala assim: Elias, levanta. Você precisa comer mais, que a caminhada é longa. Amados, a sua jornada é muito longa. O lugar que Deus tem para você chegar, para você cumprir o seu propósito, ainda está muito distante. E você não pode desanimar, você não pode desistir. Eu não sei qual é o enfrentamento, qual é o Acabe, qual é a Jezabel que você está enfrentando, quem são os 450 profetas que estão vindo diante de você, contra aquilo que você acredita, mas qualquer que seja o número, qualquer que seja o poder, qualquer que seja a situação, não desista. Não desista. Permaneça firme. O Senhor tem colocado sustentação para você, assim como Ele colocou para Elias. As coisas que Deus tem para nós, elas só vão acabar de fato, só vão chegar ao fim de fato, quando nós chegarmos naquilo que Deus tem como propósito. Naquilo que Deus te chamou, porque o propósito de Deus não falha, meus irmãos. O propósito de Deus não falha. O trabalho de Elias ainda não tinha acabado e eu digo para você, o seu trabalho ainda não acabou. Sexta-feira nós estivemos aqui, ao longo da semana nós estivemos aqui, sexta-feira em especial eu falei sobre essa semente de uma mente saudável. A sua mente, ela precisa estar saudável para você vencer os desafios, vencer as dificuldades da vida e chegar aonde Deus quer que você chegue. A mente de Elias estava adoecida. Quando eu falo para essa história, eu lembro da história de um outro profeta, muito conhecida, Jonas. Quando você vai ver a vida do profeta Jonas, quando você vai ler sobre o profeta Jonas, o que você vê ali é a história de um homem que recebeu da parte de Deus uma determinação, um propósito, resistiu àquela determinação e àquele propósito porque ele não estava muito bem preparado para lidar com aquilo. Ele teve medo, porque ele falou assim: eu vou lá, vou atravessar aquela cidade, avisando que aquela cidade vai ser destruída. Era a cidade de Nínive, e os ninivitas eram pessoas agressivas, violentas, ferozes, cruéis. Eu vou atravessar aquela cidade falando que eles vão ser destruídos. Imagina o que vai acontecer comigo. Eu lá, com a minha única carnezinha que Deus me deu, eu vou ser retalhado. Aqui é um pensamento meu. E ele toma um rumo contrário. Quantas vezes nós tomamos um rumo contrário, um rumo diferente daquele que Deus deu para nós? Olha que Jonas, ele passa o mesmo processo, ele compra a sua passagem, ele entra no navio, está todo mundo lá em cima no navio. Onde é que está Jonas? Lá embaixo, num lugarzinho guardadinho, isolado, no seu lugar lá escuro, dormindo. E aí, com Jonas, a intervenção foi diferente. Balança o barco, vem a tempestade. E os colegas dele, não, vão lá e vão chamar aquele rapaz lá. Porque está todo mundo aqui desesperado, ele está lá dormindo. E aí, Jonas fala assim: não, o negócio é comigo mesmo, porque eu estou fugindo de Deus. Me lancem no mar,
Mas antes de lançar no mar, e aqui eu vou dizer uma palavra que vai para você, que está cuidando de alguém, que está com um problema e a sua vida está afundando junto. Segura isso que eu vou lhe falar ali agora. Às vezes Deus está levando essa pessoa para um lugar de tratamento e você está tentando segurar essa pessoa no colo, com pena dela para ela não ser tratada, e você está sendo arrastado junto. Você está sendo arrastado junto. Não impeça Deus de tratar ninguém. Não tente impedir Deus de tratar alguém. Deixe que, se Deus leva para um lugar de tratamento, Ele guarda, protege e traz de volta. Jonas foi lançado no mar, porque antes de lançarem Jonas no mar, eles lançaram tudo que tinha dentro do barco. Jonas foi lançado no mar. Jonas é engolido por um peixe. E lá na barriga do peixe ele ora e fala com Deus. Amados, o momento em que nós estamos nos sentindo distantes de Deus, sentindo Deus silenciado para a gente, esse momento ele chega na vida de todo mundo. Se ele não chegou na sua ainda, ore a Deus e peça que Ele dê força para quando chegar esse momento. Porque quem já viveu esse momento sabe o que é. A impressão é que nós temos que Deus não está nos ouvindo, que existe um silêncio. E eu ouso dizer para você que esse é o lugar do vale da sombra e da morte, quando o salmista ele diz que ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei, ele não está aqui, mas eu acredito e eu confio que Ele está aqui, olhando, me guardando, me vigiando. Você entende isso? Se você está vivendo esse momento hoje, se você está passando por esse momento, se você já passou, você entende o que eu estou falando. E se você está passando agora, eu digo, esse momento é um momento doloroso, mas creia que Deus Ele te guarda no lugar onde você estiver, ainda que seja um momento de dor tão profunda, que você não tenha força para levantar. Mas Deus Ele tem preparado pessoas, Ele tem preparado situações para ser bênção na sua vida, para que você se sinta fortalecido. E apesar de ser pão e água, era um alimento espiritual que Deus entregou para Elias, porque quando Elias come aquele pão, quando ele bebe aquela água, ele ganha força para ele caminhar 40 dias e 40 noites no deserto. Olha, o pão celestial, quando ele é entregue para você, ele supre todas as suas necessidades, ainda que você permaneça no deserto. Mas você precisa estar sensível para ser tocado por Deus e entender Deus te chamando. Você precisa estar com os ouvidos preparados para ouvir o Espírito Santo dizer para você, te chamando pelo nome. Porque Deus te chama pelo nome. E quando Deus diz o teu nome, Ele tem algo para ser feito e através de você e em você. Deus nos leva a desertos, Deus nos leva a ventre de peixes, Deus nos leva a fundo de navios, porque Ele quer nos ensinar. Porque eu acredito que quando Jonas entrou no fundo daquele navio, Deus tinha permitido, vá Jonas, entre aí que eu vou lhe ensinar algo. Onde quer que você tenha ido, onde quer que você tenha chegado, o Senhor tem algo para te ensinar. Ah, pastor, eu cheguei no fundo do poço. Eu entendo. Deus deixou você chegar no fundo do poço, porque você caminhou até lá. Mas lá Ele vai lhe sustentar para você sair de lá. E quem sai é você. A sustentação vem de Deus, mas quem toma a decisão, quem se movimenta, somos nós. Somos nós. Desistir nunca é uma alternativa. Nunca é uma alternativa. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ouvi isso do meu marido uma vez. Eu deixei o meu estado e vim para Sergipe. E quando eu cheguei aqui, eu comecei tudo novo. Era tudo novo, tudo era diferente para mim. Então, qualquer discussão que a gente tinha, eu me sentia um pouco ameaçada. Eu falei, olha, qualquer coisa eu vou embora. Tudo eu dizia, qualquer coisa eu vou embora, eu volto para a minha terra. E aí um dia ele olhou para mim, a gente estava tendo um pequeno atrito, e eu disse para ele, não, qualquer coisa eu vou embora. Aí ele disse para mim assim, ei, desistir não é uma opção para a gente vai ficar junto até o fim. Aplauda o Senhor por isso, gente. Que isso seja uma palavra de Deus sobre a vida de cada um de vocês.
E aquilo ali me impactou de um jeito que eu pensei assim, uai, quando ele fica bravo comigo, ou eu fico brava com ele, eu achei que ele fosse desistir. As nossas feridas do passado, as nossas dores do passado, os nossos sofrimentos, eles não se comparam ao que Deus tem para nós agora. Você está vivendo um tempo novo. Deus tem coisas novas na sua vida. Desistir não pode fazer parte das suas escolhas. Desistir não pode fazer parte da sua escolha de vida, de casamento. Desistir não pode fazer parte da sua escolha de trabalho, de profissional, a não ser que você fala, não, eu estou deixando essa profissão aqui porque eu quero ir para essa que eu vou me sentir melhor nessa. É uma evolução. Mas não desista da vida. Não desista daquilo que você entende que Deus trouxe para você e colocou nas suas mãos. Elias estava pensando em desistir. Que oração dolorosa. A oração dele. Eu já tive o bastante, Senhor. É como se ele dissesse, Deus, eu não estou aguentando mais. E eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo que você não queira, o propósito de Deus se cumpre. Isso aconteceu com Jonas. Mesmo que você tenha muito medo, o propósito de Deus se cumpre. Isso aconteceu com Elias. Deus nos leva a esses lugares de tratamento. Às vezes esse lugar de tratamento é um lugar doloroso. Às vezes esse lugar de tratamento é um lugar que a gente não queria estar. Quando a gente está num lugar de tratamento, quando a gente está num lugar assim doloroso, muitas emoções se embaralham dentro da gente. Muitos sentimentos se embaralham dentro da gente. Elias estava com a alma muito agitada. Vamos ler de novo? Capítulo 19. Só que agora eu quero ler no versículo 9. A palavra, versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio para ele, dizendo assim, o que é que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram seus altares, mataram seus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, olha a palavra, gente, um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa, cobriu o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. Então respondeu, e a voz lhe perguntou novamente, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Gente, veja, ele sai da caverna, tem um encontro com Deus e ele caminha de volta para a caverna. E quando ele está ali na entrada da caverna, o Senhor pergunta a ele, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Deus está falando nessa manhã, o que é que você está fazendo? E ele respondeu, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares, mataram os seus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também eles querem me matar. E o Senhor lhe disse, volta agora, pelo caminho de onde você veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja Jeú,
filho de Nissim, como rei de Israel. Unja Eliseu, o filho de Safate de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Deus deu a ele uma ordem. Olha, você vai voltar lá, você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, você vai ungir um outro profeta para ficar no seu lugar. Você está cansado? Eu sei que você está cansado, mas você ainda tem uma coisa para fazer. E não é uma coisa pequena, é uma coisa grande. É voltar pelo mesmo caminho que você veio. É passar por esse mesmo lugar. Só que antes você veio assim, ó. Ah, coitado de mim, sofrido eu sou. E agora você vai voltar assim, ó. Estou indo fazer aquilo que Deus me ordenou. Tem um propósito para mim ali. Você entende, amados? Posicionamento. Posicionamento. Deus tem coisas para fazer através da sua vida, mas você precisa ter um posicionamento. O caminho de volta é longo. E Elias voltou. Ungiu o rei da Síria, ungiu o rei de Israel, ungiu também a Eliseu. Versículo 17. Deus diz assim para Elias: Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, aí ele dá uma palavra para Elias. Só para você ficar sabendo, eu vou lhe dizer, Elias. Olha o que ele diz. Eu fiz sobrar 7.000 em Israel, e todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Ele está falando assim: eu tenho uma coisa para lhe dizer ainda. Você vai voltar pelo mesmo caminho. Agora eu tenho que dizer mais outra coisa. Não é só você que está passando por isso, não. Os outros que ainda não se dobraram diante de Baal, que não beijaram lá os pés de Baal, não se sacrificaram para Baal, passaram por isso também. Você não está sozinho. 2 lições que eu quero te dizer, amados. Não pense que a energia interna que bagunça sua mente, ela vem da parte de Deus. E não espere, quando você tiver com essa bagunça interna dentro de você, que Deus venha te tratar com a mesma energia. Sabe por que eu estou falando isso para você? Quando Deus falou com Elias, lá, Elias sai da caverna, vem para cá. Foi no fogo? Não. Foi no terremoto? Não. Foi no vento fortíssimo que foi capaz de rachar uma montanha no meio e espalhar pedra para tudo quanto é lado? Não. Foi numa brisa suave. Deus quer trazer paz ao seu coração. Deus quer trazer calmaria para a sua mente. Ele quer apaziguar a sua alma. Ele quer fazer com que você reencontre com você e com Ele. Que haja um encontro entre você e Ele. E que esse encontro mexa e mova com você de uma forma que você não seja mais aquela pessoa agitada, desesperada. Acalma o coração. Quando a gente caminha para o caminho da desistência, tem um turbilhão dentro do coração, tem um turbilhão dentro da mente. Você que já teve dificuldade para dormir, ou que passa dificuldade para dormir, vai entender o que eu estou falando. A dificuldade para dormir, ela é algo terrível. Você bota a cabeça no travesseiro e a mente fica... milhões de palavras, milhões de coisas, milhões de pessoas, situações, coisas que estão sem fazer, coisas que você acha que não devia ter feito, e a cabeça está lá. Aí você não consegue dormir, você não consegue ter paz, o coração começa a acelerar, a mão começa a suar frio, você levanta da cama, você olha na casa, todo mundo dormindo, e você deita na cama de novo, você não quer acender a luz, você não quer comer, você volta para a cama de novo, daí a pouco o coração está lá de novo, inquieto. Toda essa turbulência, toda essa energia, quando você estiver assim, se coloque diante do Senhor.
Você vai lembrar de mim quando você estiver passando por isso na sua casa. Você vai procurar um lugar bem silencioso. Você vai falar com Deus: Deus, acalma o meu coração. Peça ao Espírito Santo de Deus para soprar um vento suave e você sentir paz, para que você comece a enxergar o caminho que você precisa voltar para cumprir aquilo que Deus te deu para cumprir. Para finalizar, tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. A gente não deve desistir só porque Deus está fazendo do jeito dele. Elias queria voltar pelo caminho do deserto? Queria nada. Sabe por quê? Voltar significava chegar lá e falar: oi Jezabel, oi Acabe, oi gente, voltei. Vocês queriam me matar, estou aqui. É basicamente isso. Talvez você não queira voltar no lugar onde você sofreu. Talvez você não queira voltar no lugar onde você foi humilhado. Talvez você não queira voltar num lugar onde você enfrentou algo que você achou que não tinha força para superar. Talvez você não queira voltar ao lugar da dificuldade financeira, do adoecimento. Tem lugares que são horríveis de a gente estar. E aí, para fugir desse lugar, você foi para muito longe. Mas Deus te fortalece, Deus te capacita e Deus te leva para resolver o que tem que ser resolvido. Porque quando Elias voltou, ele voltou com um propósito. Tinha gente querendo matar ele? Tinha gente perseguindo ele? Tinha problema? Tinha, mas ele voltou com um propósito: eu vou ungir o rei da Síria, eu vou ungir o rei de Israel, eu vou ungir um novo profeta. E aí o que acontece com Elias? Quem lembra da história? Quem não conhece, eu vou contar. Elias é tomado para os céus, numa carruagem de fogo. Passa assim, ó, e leva ele. Ele é tomado. Queridos, quando você consegue cumprir o propósito de Deus na sua vida, quando você tem um fechamento do propósito de Deus na sua vida, você alcança um nível de paz com Deus e em Deus que ninguém tira. Não reclame porque Deus está fazendo do jeito dele e o jeito dele é diferente do seu. Não reclame. Outra coisa, nesse caminho, pode ser que Deus deixe um inimigo aí levantado, um desafio bem de pé, e ele vai ficar ali bem visível. É porque Deus quer, através desse desafio, cumprir aquilo que Ele tem ordenado. Eu não sei qual é a sua luta, mas seja qual for, Deus vai lhe dar a vitória nesse sentido. E por fim, vamos abrir segunda carta de Samuel, segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel 23. Versículo 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, que numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram. Olha o versículo 10. Mas, ele estava numa luta. Quem estava com ele recuou. Mas, ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até que a mão dele ficou dormente grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, quando o exército voltou aonde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Ele foi guerrear. Quando ele estava guerreando, quem estava na equipe dele fugiu. E ele continuou. Quando acabou, a mão dele estava grudada na espada. Firme.
E os colegas dele voltaram só para pegar os despojos da batalha. Amados, eu quero finalizar essa manhã dizendo para você: segura firme na sua lança, na espada pela qual você tem ido em busca daquilo que você acredita. Segura firme a ponto de, mesmo que você fique sozinho, você não fuja, mas você fica ali batendo de frente, guerreando em busca daquilo que você acredita. Convido você a fechar os seus olhos. Não desista. Não desista. Seja persistente. Às vezes nós idealizamos uma vitória e essa idealização consome as nossas forças. Meu Deus, nessa manhã, eu oro pelos teus filhos que têm sentido as forças se esgotando. Sustenta os teus filhos, meu Deus, sustenta as tuas filhas, para que naquilo que as forças estão se esgotando, eles sejam fortalecidos pelas tuas mãos. Que haja, meu Deus, aos teus filhos, que haja sobre eles, meu Deus, a sustentação. Guarda, meu Deus, os caminhos. Guarda, Senhor, os passos. Protege nos momentos de dificuldade. Em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra chegar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus propósitos. Não desista daquilo pelo qual você tem lutado. Permanece fiel a Deus. Nesses 21 dias de oração, você tem semeado, você tem cultivado. Que a sua colheita seja uma colheita de bênção, seja uma colheita de vitória. Não tenha medo dos desafios, não tenha medo do inimigo que se levanta, não tenha medo daquilo que vem contra a sua força. O Senhor é contigo, Ele tem guardado as suas mãos, para que as suas mãos sejam bem-sucedidas. Ele tem guardado os seus passos, para que você não se perca. O Senhor, Ele te sustenta em tempos de dificuldade, em tempos de luta. Ele prepara para você aquilo que é sua necessidade. Ele te capacita e Ele te leva aonde Ele tem um propósito. Confia em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer.
pra chegar. Além, eu vou descansar, pois já entreguei o amanhã. Descanse em Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. A resposta de Deus sobre a sua vida é: permaneça firme, firme, confiante. Confie. Confie, o Senhor é contigo. Amém? Ele tem bênção sobre você e sobre a sua casa. Ele te fortalece, Ele te sustenta. Ele não te desampara, ainda que você esteja enfrentando tempos difíceis. Amém? Vamos iniciar uma semana abençoada. Nós vamos para os nossos lares agora, almoçar com a família. Lembrando que hoje à tarde nós não teremos o culto das 17, por uma questão de prudência. Daqui a pouco o pessoal começa a ir nesse movimento em direção à praia. Então, muito cuidado ao voltar para casa, dirigindo, nas calçadas, na rua. Que Deus esteja abençoando você e sua família. Daqui a pouco as pessoas que vão para o Enem estarão lá também. Já estão caminhando esse momento para lá. Vamos orar juntos, encerrando esse dia. Obrigada porque Deus tem sido maravilhoso na nossa vida. Temos muito que agradecer. Deus, muito obrigada pelo teu cuidado, pela sua bênção, pelo dia de hoje, por essa equipe, meu Deus, abençoada, dos ministérios, meu Deus, que atuam dentro da comunidade e fazem, meu Deus, os trabalhos da comunidade acontecerem com maestria. Obrigada, meu Deus, por esse grupo maravilhoso que serve na tua casa, desde a chegada, meu Deus, até a nossa saída. Que assim seja, meu Deus, sua bênção sobre a vida deles. Te agradecemos, meu Deus, por cada um que esteve aqui presente. Pedimos a sua bênção sobre as nossas famílias, sobre a vida do nosso pastor Zoá, sua esposa Dani, seus filhos, que eles continuem guardados pelas tuas mãos, protegidos pelas suas mãos. Dá uma semana de paz aos teus filhos, dá uma semana de bênção, meu Deus, para as nossas famílias, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, do nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém, amém. Aplauda o Senhor, vão em paz, Deus abençoe. Ótimo domingo.